Vamos, na continuidade aqui dos nossos estudos, analisar então como é a atitude dos espíritos que, embora recebam do Cristo a última oportunidade de redenção neste momento, agem no mundo. Já dissemos que esta trombeta anuncia poder, e aqui está a prova. Versículo 3º do capítulo 9 do Apocalipse de Jesus. E da fumaça saíram gafanhotos para a terra, aos quais foi dado poder como o que tem os escorpiões. Gafanhotos, vocês sabem, são insetos pertencentes à ordem dos grilos e se alimentam de folhas. Já viram no que a saída desses gafanhotos vai dar, não é? Eles aparecem em bando, como nuvens, e acabam com a plantação. No outro viés, algumas espécies de gafanhotos eram usadas como alimento. Vocês hão de se lembrar de que o precursor de Jesus, João Batista, se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Por sua vez, o escorpião é um pequeno animal da classe das aranhas que tem um ferrão venenoso na cauda. É importante recordarmos essas denominações para entendermos o que o texto do Apocalipse anuncia. De pronto, aqueles que leram sobre as pragas do Egito já estão associando esse fato a uma delas. É a praga dos gafanhotos, como está nos versículos 12 a 15 do capítulo 10 do livro Êxodo. Todavia, apesar de os gafanhotos destruírem a plantação, aqui no versículo 4 do capítulo 9 do Apocalipse, nós lemos que foi-lhes proibido causar dano às árvores, à erva da terra e a qualquer coisa verde, mas somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Esse selo de Deus é reprodução de uma ordem emanada do Senhor, conforme o registro feito pela visão do profeta Ezequiel em seu capítulo 9, versículo 4, no Velho Testamento da Bíblia Sagrada. Nessa visão, o profeta Ezequiel relata que o Senhor convoca 6 homens armados, e entre eles um vestido de linho com um estojo de escrever. A este ordena que passe pelo meio da cidade para marcar com um sinal nas testas todos os que gemem e suspiram por causa das abominações da cidade. Aos demais, a ordem imperiosa é passar depois dele e, sem piedade, matar todos os que não receberam o sinal. Aqui no Apocalipse, o ato de selar, nós já vimos quando tratamos do capítulo 7, versículos 2 e 3, quando um anjo, tendo o selo do Deus vivo, sobe do nascente do sol, o que equivale a dizer do Oriente, clamando em grande voz a outros 4 anjos, aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo que não danificassem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que fossem selados na fronte os servos de Deus. Ordem quase idêntica é dada aos gafanhotos, pois a eles se diz que não causem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a sua fronte. A ordem era para que não os matassem, mas somente os atormentassem durante 5 meses. E esse tormento era semelhante ao do escorpião quando fere o homem. Portanto, nesse primeiro momento,
a ordem é para não matar, mas sim atormentar. A morte virá na próxima trombeta, a sexta. Pode-se perceber claramente aqui no versículo 4 do capítulo 9 a referência ao versículo 2 do capítulo 7, quando é usada a expressão selo de Deus, que é colocado na fronte dos seus servos, conforme o versículo 3 do capítulo 7. Outra expressão que devemos observar no versículo 2 do capítulo 7 é a referente ao Deus vivo. A quem se refere esta expressão? Será ao Deus criador de tudo, criador do universo? Mas este, ao que sabemos, vive eternamente. É aquele que era, que é e que há de vir. Então, essa expressão só pode fazer referência a um Deus que não seja o Deus criador do universo. E qual seria esse Deus? Pois bem, voltemos ao versículo 18 do capítulo 1 do Apocalipse, quando João relata a visão de Jesus glorificado e transcreve suas palavras, em particular estas: Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Depois, passemos pelo capítulo 2, versículo 8, onde podemos ler: Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: Estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Ora, estas são palavras do Cristo ao profeta João. Então, por elas, só podemos concluir que esse Deus vivo, do versículo 2 do capítulo 7, cujo selo é impresso na fronte dos seus servos, que evita que os que o recebam sejam atormentados pelos gafanhotos na forma de escorpiões, conforme o texto do versículo 4 do capítulo 9, esse Deus vivo é o próprio Cristo, que para o planeta Terra exerce a função de Deus. É o Criador, o governador do planeta Terra. E como já deixamos claro nos programas anteriores, o quarto mandamento do Decálogo dado a Moisés no Sinai constitui o selo da lei de Deus, ou selo de Deus. Mas, meus amigos, vamos fazer aqui uma pequena pausa para que todos possam meditar nesses assuntos que abordamos e no próximo programa daremos continuidade.